Acho que entrou. Tá me ouvindo aí? Boa noite, paz do Senhor a todas. A Bena, Sirlene, a Dora, Maria Aparecida já estão online. Tem mais pessoas também. Muito bom. É um prazer poder estar com vocês. É um prazer poder participar dessa live com as irmãs. Vamos esperar mais irmãs entrarem, então, né? Queria propor para a gente começar cantando um hino de adoração ao Senhor. A proposta dessa live de hoje, minhas irmãs, é para que nós possamos encerrar o nosso mês de março do círculo de oração, né? Todo final de mês a gente faz aquela reunião, né? Como não podemos fazer pessoalmente, estamos juntas aqui virtualmente. Pai do Senhor Edilane, tudo bem? Pai do Senhor Suzete, bênção. Obrigada pela presença de vocês. Vamos louvar então ao Senhor. Deixa eu arranjar um espaço aqui, porque o espaço é pequeno. Irmãs, eu não sou uma cantora, viu, minhas irmãs? Mas vamos tentar. Nós vamos tentar. Não, pode deixar. Nós vamos tentar aqui, né, cantar. Eu queria propor o primeiro hino, o hino da harpa cristã. Esse hino que eu quero propor para as irmãs, ele tem tudo a ver com o que nós vamos meditar nessa noite. Uma meditação simples, mas uma meditação que Deus colocou no meu coração para as irmãs, porque, em primeiro lugar, é uma meditação que tem falado comigo. Né? Então, eu gostaria de deixar registrado aqui para as irmãs o que Deus tem falado um pouquinho no meu coração e compartilhar com vocês. Vamos louvar a Deus com o hino de número 4. Deus velará por ti. Vou tirar aqui para ficar mais fácil. É tudo no improviso, né, irmãs? Mas vamos lá. Olha, tem irmãos também aqui. Irmão Pedro, glória a Deus. Nem sei como é que fala paz do Senhor em espanhol, mas a paz do Senhor. Samu, Gil e Davi, tudo bem com vocês? Irmã Vânia, irmã Márcia, irmã Isabel, irmã Kátia, Suzete, Ariene, paz do Senhor a todas. Nós vamos, a todos, né? Nós vamos ler os pedidos de oração a seguir, tá bom? Mas antes, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto os irmãos vão entrando, vamos cantar então ao Senhor, hino de número 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti.
Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glórias a Deus. Vamos ficar com esta palavra hoje. Deus velará por ti, Deus velará por todos nós. Gostaria de propor mais um hino. Dessa vez ele não é da harpa. É um hino que eu ouvia muito na minha adolescência. E eu acho que muitos de vocês devem conhecer esse hino. É um hino que foi composto pelo grupo Batista da Lagoinha, né? Diante do Trono, né? E eu gosto muito desse hino. Eu acho ele muito bonito. E eu gostaria de compartilhar também com todos os irmãos. Deixa eu lembrar a altura dele. É sol também. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar.
tua fidelidade, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Amém, glórias a Deus. Entraram mais pessoas aqui, glórias a Deus. Olha, Raquel Evangelista, a nossa pastora. Bem-vinda, sogrinha linda. Que bênção. Eu vou convidar uma pessoa agora, meus irmãos. Espera aí que vai cair o violão aqui. Só um minuto. Eu quero convidar uma pessoa especial que eu sou suspeita para falar dessa pessoa, mas eu quero convidar o meu querido pastor Wellington. Vem aqui, pastor Wellington. Ele vai fazer a oração dos pedidos de oração, tá bom? E eu gostaria que ele fizesse essa oração, né? Então vamos participar desse momento juntamente com ele. É bom tirar o fone. Eu vou tirar aqui. Senhor, a todos os queridos irmãos, graças a Deus, né, minhas irmãs e meus irmãos. E se nós estamos reunidos aqui, significa que é mais um dia em que o Senhor nos concedeu vitória sobre todas essas circunstâncias. Nós temos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, bastante pedidos. E tem mais alguns aqui. De oração. É óbvio que todos nós somos muito carentes das orações de toda a igreja, e na verdade nós contamos com elas, para que o Senhor possa nos dar vitória sobre as circunstâncias. Quero mencionar aqui um por um, não deixar passar batido nenhum. Se faltar algum, a gente pode orar no final também. Mas os pedidos são: a irmã Creuza está pedindo oração pelo seu pai. Ela não menciona o motivo, mas Deus sabe qual é a necessidade do pai da nossa irmã Creuza. Vamos apresentar em oração. Nossa irmã Cida pede oração também pelo seu pai, que continua aguardando o procedimento de colocada de sonda gástrica, e ele está hospitalizado. Vamos apresentar o pai da irmã Cida para que Deus desenrole esse processo e tudo convirja para o bem dele. A irmã Antônia, nossa irmã Toninha, está pedindo oração pela sua vizinha que está internada com Covid. A irmã Márcia pede oração por ela e pela sua família. A Juliana está pedindo oração pela sogra da prima que está entubada. O nome dela é Valquíria. Vamos apresentar o Senhor. O Senhor, ele pode visitar e curar a enfermidade se ele quiser. A irmã Suzete está pedindo oração pela sua família. A irmã Lloyd também pede oração pela sua família. A irmã Edilane está pedindo oração por ela, por sua família e por uma amiga chamada Cida, que está com câncer no estômago. Vamos apresentar ao Senhor, meus queridos. Também a irmã Osana está pedindo oração por ela e pela família. A irmã Dorinha está pedindo oração por ela, pela família. E pela sua filha, especificamente, está certo. A irmã Edenir está pedindo oração por ela e pela família. A Ariene está pedindo oração pela família dela, por ela, que tem problemas no joelho e está sem tratamento na pandemia. Embora tenha tido uma melhora, está sem o tratamento nesses dias, certamente por conta da lotação dos hospitais. A irmã Elisângela está pedindo oração por sua mãe, que está enferma, e por todos os demais familiares. A irmã Bene está pedindo oração em seu favor também, pela família, pela sua cirurgia e pela sua família. Nossa irmã Osana Veríssimo está pedindo oração pelo seu pai e pelo esposo da prima dela, que também está internado com Covid. Ele se chama Fernando. Nós vamos apresentar a Deus. Leia os outros. Aqui não deu tempo de eu anotar, mas também nós temos oração. A Kátia pediu em favor da saúde dela e pela família. A irmã Isabel também pede oração por sua família. E a irmã Vânia, por sua família também. Aqui a Sara Ferreira, peço oração pela minha tia Cleide e mãe, não estão muito bem de saúde. Nós vamos apresentar também, tá, meus irmãos? Amém. Irmãos, são muitos pedidos, todos nós somos carentes das orações, vamos orar uns pelos outros, intercedendo, crendo que Deus é poderoso para nos ajudar. A palavra de Deus diz que Jó, ele teve a sua sorte revertida enquanto ele intercedia por aqueles amigos que haviam, inclusive, feito algumas acusações contra eles. Vamos orar uns pelos outros, sabendo que no momento em que nós estamos orando e reunidos em torno da presença do Senhor, Ele pode nos alcançar.
Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estão, Senhor, todos esses pedidos que foram mencionados a Ti, Senhor. São mais de 20 pedidos que estão sendo elevados a Ti, Senhor amado, na qual nós manifestamos todas as nossas necessidades. O Senhor sabe dos momentos que nós temos passado no meio dessa pandemia, e não apenas por conta dela, mas de todas as dificuldades que são oriundas das enfermidades dos seus irmãos, Pai amado. Tu sabes e conheces a necessidade de cada filho teu. Eu intercedo pelo pai da irmã Creuza. Eu intercedo também, Senhor, pelo pai da irmã Cida, que continua na espera ali por um tratamento naquele hospital. Pai amado, Tu és aquele que pode desenrolar esse processo. Visita com poder e faz a Tua obra. Senhor, a irmã Antônia, que pede oração pela sua vizinha que está com Covid. Pai amado, alcança ela, Senhor amado, através do tratamento ou através da Tua operação miraculosa, para que ela tenha o bem-estar restabelecido, Pai amado. A irmã Márcia, abençoa ela, guarda toda a sua família, Pai amado. A Valquíria, Senhor, também, pedido da nossa irmã Juliana. O Senhor sabe, conhece a necessidade, ela está entubada ali no hospital, mas Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele que pode visitar com a cura. Eu te peço, Senhor, que o Senhor visite a família da irmã Suzete, que o Senhor visite a família da nossa irmã Lloyd também, Senhor amado. Visita a família da irmã Edilane, Pai, Tu sabes da necessidade de cada filho Teu, visita com poder, visita a família da irmã Osana, visita a família da irmã Dorinha, visita a família, Senhor, da irmã Edenir, Pai amado. Derrama a Tua bênção sobre a vida da Ariene, que não tem tido acesso a esse tratamento por causa dessa dificuldade assolada sobre nós. Visita, Senhor, a mãe da nossa irmã Elisângela. Abençoa os Teus demais familiares. Visita, Senhor, a irmã Bena, para que ela tenha uma pronta restabelecimento e uma pronta recuperação da sua cirurgia. Abençoa também a sua família. A irmã Osana Veríssimo, Pai amado, todos os demais pedidos. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações e a nossa mente, e aquela palavra que ainda nós nem manifestamos a Ti, Pai amado. O Senhor já sabe qual é, aquela palavra que não saiu da nossa boca, aquela necessidade. O Senhor já conhece, Pai amado, e Tu tem todo o poder nos céus e na terra para nos alcançar com a Sua bênção e com a Sua providência. Que as nossas famílias estejam guardadas debaixo da Tua graça, Pai amado, para poder superar este mal. Onde houver a contaminação, entra com a Tua providência para que a saúde seja restabelecida. E se o Senhor quiser nos guardar, nos guarde, Pai amado. Eu clamo pela Tua igreja, nos guarde para que a gente não seja alcançado por este mal, mas se porventura viermos a ser alcançados, Pai amado, providencia a cura para os Teus filhos através do tratamento. Se conosco, nos guarda nesta noite. Conduz, Senhor, este culto que nós estamos fazendo por meio deste canal, Pai amado, e fala com os Teus filhos por meio da Tua palavra poderosa, para que haja conforto, consolo e edificação das nossas vidas nesta noite. Eu te peço, agradecido, certo de que o Senhor nos ouve e nos atende, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. E despeço dos irmãos. Um bom culto, uma boa meditação. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, pastor. Vamos continuar, então. Hoje é uma reflexão bem rápida, breve, até porque culto online, né? A gente sabe que é uma bênção. Graças a Deus a gente tem esse recurso, mas tem sido um pouco cansativo, né, meus irmãos? A gente fica muito tempo no computador, porque tudo está sendo feito online, né, em computador. Então, eu prometo que eu vou ser breve, tá bom? Mas eu quero deixar essa palavra para vocês nesta noite, porque, como eu falei no início, essa palavra falou em primeiro lugar no meu coração. E vamos lá. Esse tempo que a gente está passando, né, meus irmãos, é um tempo que é um pouco inédito, né? Um pouco não, ele é totalmente inédito, né, nas nossas vidas. E a gente nunca imaginou que a gente passaria por um tempo de tantas incertezas. Ninguém conhece ainda ao certo essa doença, a cura exata dela. A gente lida com muitas incertezas, né? E se a gente parar para pensar na nossa caminhada cristã, todo esse tempo que a gente tem
caminhado com Cristo. Acredito que todos que estão aqui ouvindo essa palavra, que estão online agora, já conhecem a Cristo. Se porventura tiver alguém que não conhece, fica atento a essa palavra, né? Mas toda a nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, pelo menos comigo, já aconteceram muitas vezes de eu viver paradoxos, né? Contradições, né? Ondas, né? De ora parece que a fé está inabalável e ora a gente sente aquela dúvida, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que eu faço? Né? E meditando em alguns salmos, a gente pode ver esses paradoxos que eu acredito que acontecem na vida de todos vocês, a começar por mim. Né? E assim, por que eu pensei nesse tema, paradoxos, né, da nossa vida cristã, contradições? Porque, como eu falei, a gente tem vezes que parece que está tudo fluindo muito fácil, né? As coisas estão caminhando bem, as coisas estão se encaixando, e de repente acontece alguma coisa que parece que sai do prumo, e a gente fica duvidoso, né? O que eu vou fazer? Vem a confusão, qual caminho que eu devo tomar? E aí a gente vai orar, a gente vai pedir a Deus, né, a orientação. Mas muitas vezes a gente não tem uma resposta na hora que a gente está querendo, né? Muitas vezes a gente não ouve Deus falar com a gente no momento que a gente está mais precisando, né? E aqui eu queria convidar vocês para abrirem no Salmo de número 44, no verso 23. As perguntas que muitas vezes nós fazemos são as seguintes. Eu já fiz essas perguntas. Não sei se alguém aí já fez. Se alguém fez e tiver coragem, pode mandar aí no chat. Eu já fiz essa pergunta. Não precisa falar, brincadeira. Será que Deus está dormindo? Será que Ele fechou seus olhos para a minha situação? Será que Ele está longe de mim? E essas perguntas a gente encontra na Bíblia pessoas perguntando exatamente isso. Salmo 44, verso 23. Olha o que o salmista... aqui é o salmo atrelado aos filhos de Corá. Não, salmo davídico, isso. 44, 23. Desperta, por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Olha o que ele está perguntando. Perguntando não, né? Afirmando. Desperta! Essa afirmação supõe-se que ele está querendo dizer que Deus está dormindo, né? Olha que ousadia, né? Mas eu entendo aqui que é uma ousadia de desespero. A pessoa está desesperada aqui. Por que dorme, Senhor? Desperta, acorda, né? E essa pergunta, eu lendo alguns comentários, ela realmente é atrelada a um grande desespero. É um grande desespero. É um apelo ao socorro de Deus. É um apelo ao socorro de Deus, aqui especificamente, nesse salmo, ao povo de Israel, né? Não nos rejeites para sempre, né? Porque escondes, né, o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Aqui ele já está falando, porque escondes o rosto, né? Não está olhando para a gente? Seria mais ou menos isso, né? Então, é como se um sentimento de uma inércia, né? Ou seja, de que Deus não está se movimentando, de que Deus não está fazendo nada, de que Deus está parado ou até dormindo. Então, esse é o sentimento que surge no salmista, né? E aí, diante dessa tribulação, ele faz essa pergunta: onde que está Deus? Né? E essa pergunta a gente faz também. E eu acho, vou supor, que essa pergunta pode ter sido feita muitas vezes nesse período que a gente tem vivido, de um ano para cá. Onde está Deus diante de tudo isso? Quem é? Como que ele está enxergando? Ele está, de fato, enxergando? Será que ele está dormindo? Será que ele está inerte a tudo isso? Mas olha que interessante, a Bíblia, nós cremos pela fé, que é a palavra de Deus, né?
E na própria Bíblia tem uma resposta para esse salmo. A gente vai para outro salmo, 121, verso 4. Aqui é um salmo que eu encontrei, dentre tantas outras palavras que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras. Salmo 121, 4. Olha que coisa linda. É aquele cântico de degraus, né? O cântico de peregrinação. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, ele não cochila e nem dorme em momento algum, né? Então, Deus, é óbvio que ele nunca dorme. A sua palavra fala isso, ele não dorme. E a sua palavra fala que ele trabalha em favor daqueles que o amam, né? E o Espírito Santo, a gente parece que diante da tribulação, a gente tem umas amnésias. Né? A gente esquece um pouco, por quê? Porque a gente é tomado por tanto medo, por tantas incertezas, que a gente tem uma amnésia de que Deus não está olhando para a gente e que ele está dormindo, né? Mas aqui a gente tem que lembrar, o Espírito Santo, ele conhece os nossos corações profundamente. Ele sabe cada lágrima que a gente está derrubando, o que significa. Ele sabe cada gemido que a gente dá, que às vezes sem palavras a gente se encontra. Ele sabe muito bem o que significa esse clamor nosso, né? E ele é a única pessoa que ele pode levar essa petição a Deus de uma maneira que seja traduzida do jeito certinho que Deus vai ouvir, né? Do jeito que a gente não consegue falar muitas vezes. A gente fala, Senhor, eu estou em sofrimento, eu não aguento mais essa situação. E aí o Espírito Santo pega tudo isso e ele vai falar tudo exatamente como a gente realmente está se sentindo, né? Isso é uma coisa tão bonita, tão maravilhosa, mas essa amnésia, entre aspas, né? Como ela insiste em fazer parte da nossa vida, como ela insiste em fazermos, inclusive, a cair na tentação contra Deus de que Ele não está olhando para nós. Mas está escrito, o guarda de Israel não dorme, não cochila, ele está sempre acordado, ele está sempre com os olhos fixos em nós, com os seus servos, né? E quando o Espírito Santo leva as nossas petições a Deus, a gente também esquece muitas vezes que a própria palavra do Senhor nos fala que no momento oportuno a gente vai ser ajudado, no momento oportuno a gente vai ser contemplado, né? Hebreus 4,16 diz assim, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em tempo oportuno, em momento oportuno. Aqui, a gente pode pensar, né, que a resposta de Deus não é que ela demora, não é que ele está dormindo, não é que ele está com os olhos em outro lugar e esqueceu da gente, mas ela vem no tempo oportuno. E essa verdade é uma verdade que muitas vezes nós temos dureza no coração em aceitar. Ou às vezes a gente esquece, simplesmente a gente esquece. Mas lembremos, meus irmãos, meus queridos ouvintes, que Deus, Ele sempre está contemplando todo o nosso sofrimento. Todos esses pedidos que vocês mandaram aqui no grupo, minhas irmãs, cada um deles já foi conhecido diante de Deus. Então, o Senhor já está contemplando o pai da irmã Cida, o Senhor já está contemplando os joelhos da Ariane, o Senhor já está contemplando o pedido de cada uma das nossas irmãs, da Kátia, da Osana Veríssimo, todas, da irmã Dorinha, da irmã Toninha, todos eles já foram conhecidos. Mas a resposta, ela vai vir no tempo oportuno. E por que eu estou comentando isso com os irmãos? Essa palavra, Deus tem falado comigo há anos eu tenho vivido essa palavra, porque eu tenho pedido algo ao Senhor,
E tem demorado muito essa resposta. E é algo bom, mas que para mim é bom, mas só o Senhor sabe quando que Ele vai me responder. E nesse trajeto de dificuldades que eu enfrento, que eu tenho enfrentado durante todos esses anos, eu fiz essas perguntas. Senhor, o senhor está dormindo? Senhor, o senhor está nervoso comigo? O senhor não quer responder para mim porque eu fiz alguma coisa errada? Olha que teologia ruim isso, né? Porque a gente vai esquecendo, entra nessa amnésia e a gente esquece da palavra. Então, a gente precisa renovar essa esperança. O tempo oportuno, ele é oportuno, ou seja, ele acontece no tempo certo, perfeito, que é o tempo de Deus. O tempo cronológico é diferente do tempo kairos, né? A gente tem que lembrar disso. Então, após um longo tempo de dificuldades que a gente pode enfrentar no nosso trajeto, a gente pode experimentar uma sensação de confusão, uma sensação de ficar até perdidos, né? Mas a gente não pode esquecer que Deus, em sua onisciência, um atributo de Deus que nós temos que lembrar assim, a sua onisciência, ele lembra de cada coisa com os seus mínimos detalhes, né? Olha que interessante. Lá no Salmo, a gente encontra, no 56, verso 8, eu vou ler aqui para os irmãos, tá? Está escrito aqui. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? O odre, eu fiz uma pesquisa bem rapidinha, assim, não nada aprofundado, mas o odre, ele é um vaso de lágrimas, ele era muito usado antigamente, né, na antiguidade, como um lacrimário, né, era um vaso que era direcionado a você coletar as suas lágrimas, literalmente isso, né. Então, por que coletar as lágrimas? As pessoas, elas, quando tinham algum familiar ou algum amigo que estava no leito de morte, estava muito doente, né, prestes a falecer, ou passando por um problema muito importante de saúde, as pessoas pegavam esse odre e choravam, né, pela pessoa doente. E cada uma dessas lágrimas, ela era coletada nesse odre. E aí, uma das referências que eu encontrei é que o que eles faziam com esse odre? Eles pegavam e enterravam junto com a pessoa quando ela falecia, né? Pode ser que ela demorasse para falecer, mas as lágrimas todas choradas durante o pranto, né, do sofrimento que aquela pessoa estava passando, elas eram todas colhidas, colocadas nesse vasinho, aí o vaso era lacrado e enterrado com a pessoa, né? Só que aqui esse odre, a gente tem que lembrar que é o odre de Deus, não é um odre qualquer, é o odre de Deus. Então, cada lágrima que a gente está derramando em toda a nossa caminhada cristã, nesses dias que têm sido tão difíceis, acho que as lágrimas aumentaram até, né? Todas elas estão nesse odre especial que pertence a Deus. E cada uma delas foi inscrita no livro de Deus. Olha que promessa linda, né? Que coisa mais maravilhosa. Tudo isso que a gente tem sofrido, não me refiro apenas ao momento atual, mas tudo que a gente passa, familiares doentes, seja com Covid, seja com outra doença, alguma decisão importante que você precisa tomar, e você não teve essa resposta ainda, aquela coisa que você queria tanto, que está pedindo a Deus uma coisa que, né, e você não tem essa resposta, tudo isso escorre pelo nosso rosto e vai diretamente para aquele odre, que é especial, que pertence a Deus, né? Então, esse odre que o salmista fala, né, eu imagino que ele chorou tanto, que o salmista ele tem muitas situações aqui que ele está desesperado, que ele está amargurado, que ele está triste. E ele fala, né, ele chega a falar, Senhor, desperta, olha o desespero dele, né, deles, porque é mais de um salmista, né, e cada uma delas foi diretamente para aquele odre. Então, Deus nunca fecha seus olhos, Deus nunca cerra os seus ouvidos para os seus servos, para aqueles que são fiéis a Ele. Ele sempre mantém a guarda, né? Ele sempre
está guardando tanto Israel, que significa que é o coletivo, quanto o individual, que é cada um de nós. As minhas lágrimas foram colocadas no seu odre. Aquele momento é individual do salmista, né? Mas o guarda de Israel não dormirá. Aquele momento ele está no coletivo. Olha que coisa mais linda. Então Deus, em todo momento, ele está olhando para nós, em todo momento contemplando. Salmo 1, verso 10, a gente vê também o salmista com uma inquietação, como se Deus estivesse longe, né? Então, o Salmo 1, verso 10, diz assim: opa, 1, 10. 1, 10 não, desculpa, meus irmãos. Acho que eu anotei errado, mas, enfim. Tem um salmo que diz que ele não está longe de nós, né? E a resposta a ele, né? Se a gente olhar vários salmos, né? Ele fala, né? Que como se Deus ele estivesse assim, por que estás longe? Por que o Senhor não está me dando ouvidos? Por que o Senhor não me responde, né? Então, todas essas interrogações, né, do salmista, elas nos trazem essa pergunta, né? Por que o Senhor está longe? Será que Deus está longe? E aí a gente vem lá para o Salmo 46:1, né? 46:1, ele vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente nas tribulações. Como que pode um Deus de amor, né, o nosso Deus, estar longe, mas ele ser um socorro bem presente na angústia, né? Então, é um outro, isso também a gente chama de paradoxo, né? Que é impossível, não dá, né? Mas a gente tem que se apegar a essa palavra, porque quando a gente sente a tribulação, quando a gente tem um momento de sofrimento, nós somos tomados pela falta de fé, né? Isso é muito triste, mas é a falta de fé que vem e escancara, né? Olha lá, o Sérgio colocou: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? É isso mesmo. Qual que é esse salmo, Sérgio? Manda para mim, porque nem existe Salmo 1:10, para vocês verem, né? Que eu fiz aqui uma confusão. Salmo 10:1, contrário. Salmo 10:1, olha aí, meu déficit de atenção falando aqui comigo. Salmo 10, versículo 1. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E aí depois vem o outro salmo, né? O 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Olha que contraditório isso, né? Então não dá para... Deus não é contraditório. Aqui essa contradição é nossa culpa. A gente que não compreende que o momento da angústia é o momento que Deus pode se revelar a nós e nos moldar. A gente ouve isso, né, nas pregações, a gente acha bonito. Ah, Senhor, me dá experiências com o Senhor. Só que as experiências, muitas vezes, que a gente está esperando, são experiências sobrenaturais de profecia, uma revelação, né, uma coisa bonita, uma imagem assim que você vê, né? Ah, eu quero ver Jesus, né? Mas o sofrimento é uma grande escola que a gente vê Deus muito perto, que a gente sente realmente esse moldar, né? Só que sofrer não é uma coisa que a gente quer, né? Mas se a gente só vive as coisas boas, entre aspas, as coisas que são agradáveis aos olhos, entre aspas também, tudo entre aspas, né? A gente não desenvolve, a gente fica aleijado, né? Então, Deus, ele faz justamente essas coisas para que nós possamos desenvolver na fé, como cristãos, como pessoas, de modo geral, na sociedade, né? Não somente como cristãos, mas como pessoas na sociedade, sim, né? E lá em Romanos, no capítulo 5, já caminhando para o fim,
versículos 3 a 5. Eu gosto muito dessa parte aqui. Romanos 5, 3 a 5. Vamos lá. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Desculpa, eu comecei a ler errado. E não somente isso, perdão, meus irmãos. Comecei a ler o 6, o 5 e o 6. 3. 5, 3. Romanos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência. Olha aí a experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eu me imagino muitas vezes, quando eu estou vivendo, assim, algo específico, uma experiência com Deus, como uma criancinha que ainda faz birra, sabe? Aquela coisa, eu quero agora, não sei o quê. Mas a minha mãe e meu pai, falando deles, né, especificamente, meus pais terrenos aqui, eles não me davam na hora o que eu queria. E eu aprendi que, então, hoje, eu adulta, né, até antes mesmo, eu aprendi a lidar com isso. Eu não tinha as coisas na hora que eu queria. Inclusive, só um parênteses para a gente finalizar aqui. Eu lembro que meus pais, a gente estava construindo a nossa casa lá, onde nós moramos muitos anos, eles ainda moram lá, e a gente não tinha dinheiro para comprar brinquedo, né? E a gente tinha uma vez por ano um brinquedo novo, né? Pra gente ter. Não era o mais caro, era um brinquedo para a gente poder brincar, mas não era um dos mais caros, né? E aí a gente lembra, eu e minha irmã, a gente sempre conversa, né? E lembra com eles, né? Que às vezes teve uma vez que meu pai teve sobrou um pouco mais de dinheiro e ele deixou a gente escolher 2. Só que a gente não entendeu, né? Que ele podia dar 2. A gente devolveu um e pegou outro. Ele, não era para você devolver um e pegar outro, é para você pegar 2. Ele, não era para escolher ou um ou outro, né? Porque ele sempre falava, pensa em algumas opções e você escolhe uma. E a gente não tinha entendido. Então, para vocês verem, né? A gente foi ensinado desde pequenininhas a lidar com a falta, né? E isso nos trouxe uma experiência, né? Então é isso. Se o Pai Celestial dá tudo para a gente no tempo que a gente quer, da maneira que a gente quer, a gente não tem uma experiência, a gente não cresce e a gente se torna adultos birrentos, né? Crianças, adolescentes, adultos, idosos birrentos e mimados, né? Então, meus irmãos, não existem paradoxos quando diz respeito a Deus. Deus é justo, Deus não dorme, Deus responde sim às orações, Deus fala conosco. Nem sempre nós vamos sentir algo especial, algo diferente. A gente não pode viver também refém do sentir, mas a gente precisa crer pela fé. E a fé nem sempre é sentir, né, alguma coisa especial. Às vezes a gente não vai sentir, mas a fé continua lá. Às vezes a gente não vai ter a resposta naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. A gente vê muitas histórias na Bíblia de promessas que demoraram anos para serem cumpridas. E de respostas que não foram dadas também do jeito que a pessoa queria, né? Mas a resposta foi dada de qualquer jeito, né? Da maneira que Deus quis. Então, fiquemos com essa palavra, meus irmãos. O sofrimento, nós precisamos ter um olhar diferenciado dele. O sofrimento, ele produz em nós a experiência. Tudo isso que a gente leu em Romanos. As tribulações, elas vão produzir a perseverança, que vai produzir a experiência. Não é fácil esse caminho, mas pela fé e com a graça de Deus, a gente consegue trilhar esse caminho para a honra e a glória do santo nome dele. E para finalizar, eu gosto muito, muito de uma palavra, de um poema. Eu vou colocar aqui.
e vou ler para vocês. Esse poema, eu li ele a primeira vez quando eu era bem adolescente, bem novinha mesmo. Foi um livro que meu pai ganhou, eu era criança. Aí chegou uma época da minha vida que eu comecei a fuçar nos livros do meu pai. Eu comecei a me interessar por leitura bíblica, né, por leituras mais relacionadas à Bíblia. E teve um livro que chamava Mananciais no Deserto, um livro de devocionais. E ele tinha ganhado de um pastor na época. E aí meu pai leu tal. E aí quando eu casei, eu trouxe para minha casa o livro, porque eu gostei muito dele. Mas na época eu li esse poeminha, que eu achei muito bonitinho. Pequenininho. É o seguinte: eu vi o arado sulcando a terra e meditei. A minha vida é como um campo sob o olhar do Senhor. Onde irá crescer o precioso grão? Onde a fé? Onde o amor e a compreensão? Resposta: no sulco aberto pela dor. Eu acho isso muito profundo. Onde vai crescer a esperança, a fé, o amor? No sulco, né? Aquela abertura da terra, chamada sulco, aberto pela dor. Que nós possamos olhar para a dor, para a tribulação, com a esperança de que Ele não dorme, com a esperança de que Ele não desvia o olhar de nós, com a esperança de que Ele trabalha para aqueles que o amam, e com a esperança de que Ele vai nos trazer perseverança, experiência, paciência, tudo. Vai ser o pacote completo, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês. Muito obrigada pela paciência em me ouvir. Desculpa as atrapalhadas aí, violão quase caindo. O começo do vídeo aí, eu não sei como é que eu vou editar, porque eu nem vi que estava gravando. Mas que Deus abençoe, meus irmãos. Estou com muita saudade de vocês, mas a gente em breve vai se ver pessoalmente e se abraçar, em nome de Jesus. Uma boa noite e que Deus abençoe cada um. Estamos orando por cada um dos pedidos. Vou finalizar aqui. Agradeço aí os comentários. Obrigada, viu, pessoal, meus irmãos. Deus abençoe cada um. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.